Olá pessoal, meu nome é Bruno Saad, este é um podcast voltado para a gestão pública, no qual eu trago convidados que atuam na área pública e também especialistas nesse tema que é tão relevante para a nossa sociedade. Hoje eu tenho o prazer de trazer duas pessoas aqui que eu conheço já há bastante tempo, que são grandes gestores locais, que atuam na administração pública, né, na forma desconcentrada da atuação da administração pública, para falar um pouco dessa experiência, desse contato com o cidadão, na atuação da gerência executiva local. Então, muito orgulhoso de ter essas pessoas aqui. Estou em dose dupla hoje. E para começar essa apresentação, como somos cavaleiros, vamos começar pelas damas, para que eles se apresentem, falem um pouquinho da atuação, do currículo deles, para que vocês entendam a relevância e o papel deles hoje na administração pública. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Estou muito satisfeito, muito feliz. Vejo e acompanho a atuação de vocês lá na ponta. Como gestor público, eu gosto de olhar toda a atuação da administração pública, desde o pilar estratégico, as decisões que são tomadas pelos chefes do Poder Executivo, mas também aquela galera que está lá na ponta, né, no dia a dia, escutando o cidadão, captando demanda. Então, obrigado por vocês estarem aqui, trazendo essa experiência de vocês do dia a dia, para que o nosso telespectador entenda o quanto é complexa e o quanto é interessante e instigante a nossa atuação. Vou começar por você, Tereza, obrigado. Fala um pouquinho para a gente. Obrigada a você, Bruno. Bom dia a todos. Meu nome é Tereza Ferreira, né? Eu atuo na administração pública desde 2006, né? Particularmente nesse governo, iniciei no início do governo de 2021, né? Estou há 3 anos e meio na administração pública, né? Como gestora executiva local Meia, que pega 13 bairros, né? Atuo em 13 bairros ali do Grande Meia. Estou cursando o MBA em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e eu agradeço muito a oportunidade, né? A gente com certeza vai ter um bate-papo que a gente pode acrescentar, passar um pouquinho de informação para as pessoas, para que as pessoas tenham uma visão muito da administração regional, do administrador regional, mas a gerência executiva local também tem um papel super importante e a gente vai explicar um pouquinho como está acontecendo. Beleza, obrigado, Tereza. Obrigada. Alexandre Perini, você já sabe, já é o cara das redes sociais ali, que eu sei que você faz um trabalho marcante, já foi eleito ali o cara da rede social. Obrigado por você estar aí com a gente. Eu agradeço aí, Bruno, a oportunidade, tá? Agradeço a Tereza também a participação. Então, Bruno, eu comecei, na verdade, na administração pública, né, na vida pública, em 2002, né, na região administrativa de Madureira. Né? Então, assim, de lá para cá, né, eu venho dando essa continuidade aí na gestão. Eu sou formado em Direito, né, e tenho aí a questão da ciência política também, que eu curso na Universidade Univeritas. Legal. E hoje eu estou como administrador regional, aliás, o antigo administrador regional, né, que a gente confunde muito, né, até acostumar, né, com a nova nomenclatura, na região de Vila Isabel, que eu pego Vila Isabel, Andaraí, Maracanã e Grajaú. Uma área bem grande. Uma área bem grande. Então é isso, obrigado por vocês estarem aí e vamos embora que a gente tem muito papo para bater hoje aqui. Como você mesmo falou, essa evolução, né, do administrador, do gerente executivo local, eu vejo muito a gerência executiva local com uma desconcentração da atuação do poder público, que começa lá no prefeito, tem os subprefeitos, aí chega lá na ponta com o gerente executivo local que está olhando para o cidadão mais próximo, está do lado ali, vendo o dia a dia das necessidades, das demandas. Conta para a gente um pouquinho, você já está na administração pública, nessa correria, que é a administração pública, desde 2002. Como é que é essa perspectiva, para quem está nos ouvindo, entenda, como é que a administração pública foi evoluindo até chegar o cargo de gerente executivo local, para que eles possam ter essa visão, né, vamos dizer, um contexto mais histórico de como é que a gente chegou no gerente executivo local. É isso aí, Bruno. Então, lá atrás, né, até o que começou com existia somente a figura do administrador regional e depois foi implementado a figura do subprefeito. Com a questão, né, acho que o prefeito, né, ele cuida na questão mais macro, né, e os administradores regionais e os subprefeitos cuidam da questão mais micro, assim, a questão de ponta a ponta, a questão mais regionais, dia a dia. Mais regionais ali, dos bairros e tudo mais. E ficou na época, né, o administrador regional, a figura só de administrador regional, e hoje
né, advindo aí no decreto do prefeito Eduardo Paz, de 2021, foi criada a figura, né, do gestor executivo local, que com isso trouxe o gestor mais próximo do cidadão com a questão de atendimento, né, da população. Pode falar. Então, acrescentando o que o Perini falou, né, a gente, particularmente, né, eu trato muito ali da questão do Grande Meia. Eu atuei em 2000... São 13 bairros. São 13 bairros da gestão, isso, da gerência. Porém, eu trabalhei lá na administração regional em 2007, né, onde a gente atuava em 17 bairros. E eu achei super interessante essa nova... essa nova organização, exato. Porque, particularmente na minha região, nós temos o Complexo do Lins, né, com particularidades muito... são coisas muito pontuais, né? São questões que diferem um pouquinho daquela questão ali do Meier, né, da área... do Lins, ali da parte de baixo, são demandas, né? São questões muito peculiares da região, também. Sensíveis, né? E essa questão da gerência executiva local veio muito por conta disso, né? De entender que tem áreas que tem que ter um olhar mais direto, né? Então, assim, foi criado, né, nessa divisão a administração regional do Meier, né? Passou a três gerências, né? E, particularmente, essa gerência do Complexo do Lins, né, eu acho que foi super importante porque acaba tendo um olhar, né, no detalhe. E aí eu falo numa questão de cidade mesmo, né? Tem alguns locais que o prefeito entendeu que tinha que ter uma divisão porque são particularidades diferentes, questões diferentes a serem tratadas. É muito importante. O poder público, ele precisa captar essa demanda do cidadão. Ele precisa se aproximar cada vez mais do dia a dia, da correria do dia a dia e entender o que é de complexo, por exemplo, no Complexo do Lins, que difere do Lins. Pô, eu morei 32 anos no Lins, né? Eu sei que tem uma situação complexa de comunidade. As demandas de uma comunidade diferem da demanda de um Grande Meier. Então, estar próximo, escutar, eu acho que é um dos pontos principais aí do gerente executivo local, é escutar as demandas, os problemas, que o gestor público acaba sendo um grande resolvedor de problemas, né? Problemas diários. Então, essa aproximação, essa captação da demanda, e esse é um papel importante que o gerente executivo local faz, pelo que eu estou entendendo e compreendendo da atuação de vocês. Estar próximo, escutar e se colocar à disposição para resolver os problemas do dia a dia. E pegando essa oportunidade de fala, quais são as principais demandas que a gente escuta? Você tem uma área e tá ganhando o Perini. O Perini tá comendo. Vou te passar mais... O meu é 4 bairros. 13 bairros. 13 bairros. E assim, provavelmente aquela galera do Meier tem uma demanda diferente da do Lins, tem uma demanda diferente de Pilares, por exemplo. Sim. Como é que nessa ponta? Porque você acaba ficando ali na linha de frente também, né, escutando o problema, mas tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Como é que é isso? Como é que é o dia a dia? Eu saio de casa e começo, tem que aumentar ali o ouvido e vamos lá. Na verdade, a gente nem sai de casa. Às vezes nem sai, o problema já chega, né? O trabalho são 24 horas, né? Isso daí é uma determinação, nosso telefone é ligado 24 horas, porque às vezes a gente está dormindo e tem um incêndio e a gente precisa estar presente, né? Acionar os órgãos. Então, assim, na verdade, a nossa função é 24 horas. A gente tira um descansinho quando dá. Mas, assim, as demandas são diversas, né? A gente tem, na região, né, do Grande Meia, uma demanda muito grande, né, assim, só fazendo pontuando uma questão. Com a vinda do 1746, né, quando veio um 746, que é esse canal direto da prefeitura com o cidadão, né, aquela presença, né, dentro da administração pública, né, física, num primeiro momento perde-se um pouquinho, né? Porque a pessoa liga, ela tem um retorno daquela demanda dela e a pessoa fica mais afastada fisicamente, né? A partir do momento que a gente começa a ir para a rua, né? Início do governo, começa a ir para a rua e está ali diretamente com o cidadão,
começa a reaproximar, né? Então, assim, eu tenho, e o Perini também, a gente atua num local onde já funcionavam as administrações regionais, né? O que facilita muito esse contato. Então, as pessoas vão lá... Já tem uma referência, de localização. Exato, já tem uma referência. Então, assim, fica fácil para localizar, né? Para a pessoa chegar até a gente. E aí vem demandas variadas, né? A gente tem uma demanda muito grande sobre a questão do ordenamento, a questão de população em situação de rua, né? Que vem aumentando bastante desde a pandemia. Nós temos demandas pontuais, como uma lâmpada apagada, como uma poda. A gente tem alguns problemas, né, para poder casar um serviço da Conlurb junto com a Light. Então, assim, as demandas são diversas e muitas vezes até demandas que não são da administração pública municipal, né? Então, assim, às vezes ele não entende exatamente qual é a atribuição do município, do estado, do governo federal. Tem um esgoto vazando na minha porta. Tem uma figura ali que eu posso reclamar e falar assim, Tereza, é isso. Aqui, ó, não dá. Aí você faz a intermediação. Aí ela acaba fazendo a intermediação, né, com a Águas do Rio, outros órgãos. Exatamente. É muito isso, né? A gente... Até pelo tempo que nós temos, né, dentro da administração pública, o contato também com esses órgãos é muito próximo, né? Então, assim, apesar de terem demandas que vêm para a gente que não são da administração municipal, a gente tem contato que a gente pode ajudar essas pessoas, né? As pessoas estão muito em busca de atenção, né? Às vezes ela não vai ter a solução daquele problema, mas ela vai ter o direcionamento, ela vai entender como funciona. Olha, nesse momento não dá, mas vamos fazer seu cadastro. Por exemplo, eu estou muito feliz, particularmente, com essa questão da Dias da Cruz, né? Tem pessoas que vêm demandando isso há muito tempo, tem pessoas com processo de 2008, 2017, 2018, querendo se legalizar, né? Nós tivemos lá na região do Meia um chamamento do CUCA, né, que é o Cadastro Único de Comércio Ambulante, no momento que entrou a CEP Meia, que pegou ali a Praça Agripino e a área do Jardim do Meia. Então, esse cadastro de ambulantes, só para as pessoas entenderem um pouquinho, esse cadastro de ambulantes é feito por regional, né? Então, as pessoas se cadastram, chega uma hora que a CEOP, a CLF, entende que tem que chamar essas pessoas. Então, aquelas pessoas que estão dentro do cadastro são convocadas. E, assim, particularmente, eu fico muito feliz de poder hoje estar atendendo essas pessoas que, de repente, lá atrás achavam, olha, meu processo foi aberto, mas eu não vou ter solução. Então, assim, é aquele olhar, é o contato, né? A gente tem um contato direto com essas pessoas. E me deixa muito feliz conseguir resolver, às vezes, algumas particularidades, atender a pessoa na ponta, né? Uhum. Que, às vezes, é uma atenção que você dá que deixa a pessoa feliz, ela sai satisfeita. Vou pegar aqui uns pontos importantes da sua fala para a gente destacar. Primeiro é a questão da participação do cidadão, ouvir. E aí você falou de um 746. O poder público ele pode e deve multiplicar as formas de interlocução com o cidadão. Então ele o faz de forma remota, através de um 746, captando essas demandas, mas também por meio do gerente executivo local que está ali no dia a dia, escutando, passando pela rua, passando na porta da vila, escutando a Dona Maria, escutando o seu Manel da padaria, e ele fala assim, essa demanda aqui precisa melhorar o ordenamento, outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, preciso melhorar o ordenamento, a gente precisa melhorar o fluxo, às vezes mudar o próprio sentido da via. Então, acho bacana e bem importante essa sua fala. Outro ponto, a escutativa. O GEL tem que ter essa escutativa de ouvir. Você falou aqui, às vezes o cidadão ele quer só ser ouvido. Sim. Gente, eu vejo hoje, né, no mundo, o mundo hoje, ninguém quer ouvir, ninguém quer escutar o que o outro tem. E o cidadão é a grande estrela da sociedade. O poder público ele existe em função da sociedade e de atender as demandas do cidadão. Então ele quer ser ouvido, ele quer ser incluído no processo de tomada de decisão. Então essa participação, trazer, ouvir, falar assim, seu Manel, seu João, como é que o senhor está aqui, o ordenamento? Essa via, realmente, a gente quer mudar a via. O que o senhor acha? Vai atrapalhar o seu comércio? Vai melhorar? Essa ponte que a gente pretende construir aqui vai facilitar? Não vai ouvir? Então eu acho que esse caminho de escutar o cidadão
para a implementação de políticas públicas, de ações, de reformas, de atuação do poder público, é sempre muito relevante. E pegar aí um gancho que eu sei que vai começar agora o ordenamento urbano na área do Grande Meia. Eu acho que Vila Isabel, Grajaú já não tem talvez essa demanda como tem ali do Grande Meia. Qual é o desafio que está por vir? Porque muitas vezes quando a gente fala em ordenamento urbano, há uma série de ações que o poder público faz num primeiro momento para organizar a casa. E todo mundo se acha ali, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui está me atrapalhando, porque às vezes não enxerga o benefício do todo. Qual é o desafio que está por vir ali no MEI Grande Meia? Então, a gente, né, como gestor público, a gente tem um papel fundamental. E não somente para a questão da população, mas para sinalizar também aos órgãos, né, a CEOP, a CLF, algumas coisas que são pontuadas, né, por eles, né, pelos ambulantes, pelos comerciantes, pelos moradores. Fico muito feliz que esse ordenamento, né, esteja acontecendo, o prefeito já sinalizou, o secretário, esteja acontecendo de uma forma conjunta, né? A gente não tem o objetivo de tirar ninguém da Dias da Cruz, né? O objetivo não é esse, é organizar, né? Muitas pessoas estão ali em busca das suas licenças de trabalho, né? E essas pessoas não tiveram a sua licença em algum momento, então foram todos mapeados, foram todos cadastrados. Esse cadastramento gerou, né, uma autorização, uma licença, uma TUAP. Então, assim, e vai organizar, né? Tem, particularmente ali no MEIA, a gente tem alguns pontos à frente do Imperator, né, que é um acesso de um centro cultural importante, né, para a nossa região. E quem é do MEIA ali do Lins, que não foi ao Imperator numa Sunday Music quando era jovem... Minha mãe não deixava, tá? Okay. Então, ali a gente tem um acesso a uma galeria grande, né, onde a gente vê que as pessoas têm dificuldade de acessar, muito por conta do posicionamento desses ambulantes, né? Nós temos a Galeria Oxford, temos alguns pontos, né, que são sensíveis, né? Tem um ponto de ônibus ali, as pessoas estão ficando na rua para poder pegar o ônibus, enfim, aí o ônibus já não entra na baia, ele ocupa meia pista. Então, foram algumas coisas que a gente foi pontuando, né, para a CEOP, para a CLF, e que a gente conseguiu, conversando, tudo isso foi conversa com os ambulantes também. Olha, você não vai ficar aqui nessa calçada, vai chegar um pouquinho para o lado, né? Então, assim, são coisas que a gente conseguiu numa conversa, né, num bate-papo e nessa interação direta com a população, tanto comerciante como ambulante, a população, o morador, a gente estamos conseguindo, na verdade, segunda-feira que vai ser dado o startzinho, né? Mas a gente está conseguindo tratar de uma forma individual cada caso, né? Mas pensando no coletivo, entendeu? É o que eu sempre falo, ouvir é sempre um bom ponto de partida. Inclusive, eu vi o jogador, e agora lembrei aqui de uma passagem do meu saudoso tio Antônio, jogadores de dama da Pracinha do Meia. Tem que olhar para aqueles senhores que já trabalharam anos, que vão ali para jogar uma dama num final de tarde. Esse camarada tem que ser escutado, tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido. É verdade. E esse é muito bacana, né? Só um pontinho. Ontem nós tivemos uma audiência pública, né, para tratar a questão do Parque Piedade, que pega a minha área também. Isso. Né? E algumas pessoas foram falar sobre a questão de licenças, né? E aí achei muito interessante, assim, teve um senhor, né? Ele falou assim, eu quero saber se eu vou conseguir licença. E aí a gente explicou que isso daí ainda não tem uma determinação, né? Nós vamos informar quando for. Eu peguei o contato desse senhor e ele falou assim, não, porque eu pago a minha TUAP desde que encerrou a Gama Filho, né? Então, assim, ele estava confiante que alguma coisa ia acontecer. Então, assim, ele continua pagando a TUAP dele, mesmo não trabalhando lá. Olha que interessante. Né? Então, assim, eu achei assim fantástico. Eu falei, esse senhor aqui tem que ter uma plaquinha especial. lá, uma atenção especial, porque ele confiou, né, que em algum momento... Deu uma credibilidade ao poder público e acreditou que ali existiria ainda a condições de explorar alguma atividade econômica dele. Exato, exato. Muito bacana, bem legal essa experiência.
E aí vou passar agora para o Perini, porque eu vejo nessas atuações de coordenação de atividades, de poda, de Light, eu vejo que ele é o cara que está ali liderando, fica ali na ponta, às vezes sobe no caminhão da Light que eu vejo, se arriscando. Não, da Rio Luz. Da Rio Luz. Da Light não. Mas como é que dá esse grande... Porque é um barato, né? Você acaba sendo um grande coordenador de uma série de atividades que são entregues ali numa rua ou às vezes num pedaço de um bairro inteiro. E aí, pegando a fala da própria Tereza, tem que falar com a Rio Luz, tem que falar com Parques e Jardins, tem que falar com uma série de atores para que naquele dia exato você consiga desempenhar isso. Como é que é essa interlocução e como é que depois a gente vai aprofundar como é que isso chega para a alta administração? Então, Bruno, eu queria pegar só um ponto. Vamos lá. Você perguntou para a Tereza do 1746 e tudo mais. E o que acontece? Hoje o 1746 é o canal direto com o cidadão. Inclusive tem aplicativo. Isso. Né? 1746, o cidadão Se você não baixou, baixa o aplicativo do 1746, baixa o aplicativo também do COR. A Prefeitura tem uma série de aplicativos bem interessantes para você acompanhar. Isso. Então, acaba que o cidadão ele já pega ali no celular e joga a demanda ali e manda a demanda. Então, o que acontece? Essa demanda ela vai direto para o órgão. E o órgão lá faz a captação dessa demanda. Agora você imagina o seguinte, é da cidade toda. Da cidade então, toda. Um volume grande de demandas. E os órgãos ele tem uma meta para ser cumprida, né, para poder atender essas demandas. E quando você pega a figura do gestor, né, o gestor executivo local, essa demanda, quando ela chega através do gestor, né, ele acaba pegando essa demanda, colocando debaixo do braço e levando direto para o órgão. Não quer dizer que essa demanda do 1746 não vai ser atendida, ela vai ser atendida. Mas acaba que a gente pega a demanda da ponta, leva direto para o órgão e fica lá, tipo assim, meio que enchendo o saco lá do gestor, do gerente, para essa demanda aí, já te pedi, já está lá. Né? E voltando agora à questão, né, das questões das ações, né, eu costumo fazer ali, né, nessa região do Grajaú, Vila Isabel, Andaraí, Maracanã. Que é uma área bem grande também. Apesar de serem grande. quatro bairros, mas é uma área muito grande. Isso. O que acontece ali? Eu faço o seguinte, por exemplo, eu vou na Conlurb, agendo uma data, vou na Rio Luz, vou na conservação, negocio isso direto lá com os gerentes, né, e com os diretores. A gente oficializa isso através de ofício, marca uma data e consegue reunir os órgãos em um dia em uma determinada rua. O que a gente faz? Eu pego, por exemplo, eu vou na rua, vejo o que tem de demandas daquela rua, escolho uma determinada rua e executo aqueles serviços ali. Em um dia a gente faz tudo. As podas de árvore, faz conserto de calçada, tapa buraco, quase que uma força-tarefa. É uma força-tarefa, coloca a lixeira. A Rio Luz tem um trabalho muito bom, né, de operação caça-fios, que tira aquela poluição visual dos fios que ficam, né, nos postes, corta alguns fios que estão inativos ali da companhia de telefonia. Então, essa ação é uma ação que assim, o morador ele gosta, ele curte, né, os moradores vêm para a rua e a gente acaba ali pegando outras demandas e a gente já vai anotando, já vai fazendo isso tudo e para tocar para frente e resolver. Ele se sente acolhido, se sente atendido e o da rua do lado começa a olhar assim, pô, por que aquela rua ali teve a poda, por que melhorou a calçada? Aí já vai lá, ó, a rua do lado também precisa. Isso acontece muito assim, e pela rede social, né? Quando eu chego, a gente faz a postagem, né, da ação integrada com os órgãos da prefeitura. O que acontece nesse momento? O pessoal chega lá na rede social e minha rua. E a rua tal, assim, às vezes até puxando a orelha, tá? Fala assim, poxa, minha rua tá abandonada, tem que vir aqui. Então, assim, aí eu já começo a analisar se aquela rua, né? Porque a gente não consegue fazer isso assim todos os dias, né? Geralmente eu faço, uma vez ou no máximo 2 vezes no mês essa ação. Então a gente pega e dá essa decidida, né? Qual rua que vai escolher e tudo. Só que assim, o que acontece lá também? O subprefeito, né, da Grande Tijuca, ele também faz essa ação. Então a gente tem uma interlocução, né, de ruas que vão entrar, né, a gente tem um alinhamento legal, então a gente consegue decidir. Às vezes eu sugiro para ele alguma rua, né, chego para o subprefeito e falo assim, olha só, essa rua aqui está precisando muito. Aí ele já, vou analisar a Perini e tudo mais. Então assim, a gente trabalha assim, então consegue, por exemplo, toda quinta-feira
tem a ação do SUB na sua porta e uma vez por mês a ação integrada da prefeitura que eu faço pela gestão executiva local. Interessante. E essa interlocução deve existir entre os diversos atores que prestam serviço para a administração pública. E você conseguir reunir todos em um determinado dia para executar uma atividade é um sinal, é um indicativo da competência e da eficiência que a administração pública tem em atender essas demandas. Porque, como você falou aqui anteriormente, o município do Rio de Janeiro é enorme. Esse mesmo órgão da Conlurb, da Parques e Jardins, tem outras áreas, tem a Tereza também ligando, eu tenho o Parque Piedade que vai sair, mas essa rua aqui tá indo muito pro Perini, tem que vir para cá. Tá indo demais lá, eu também preciso aqui, também estou com essa demanda. E aí você começa, e aí assim, a quantidade de problemas é muito grande, e dentro de um planejamento você atende aqui ou ali. E o cidadão, ele tem essa, vamos dizer, esse entendimento da figura do gestor local. Ele sabe assim, não, eu tenho um gestor aqui, eu sei quem é, eles ligam, Perini, tô com esse problema aqui. Também se você der teu WhatsApp, tá perdido, né? Não, tu vai receber mensagem. Já tá no meu cartão. Aí vai ser mensagem assim. Por isso que a Tereza falou, é 24 horas, não tem como, né? E assim, eles entendem realmente qual é essa figura, o que essa figura faz, sob o ponto de vista da administração pública? Então, a questão do gestor executivo local, né, como foi criado em 2021, às vezes até quando a gente se apresenta na rua e fala, o cidadão fica meio assim, GEL, né, gestor executivo local. Então, nesse momento, o que eu falo? Assim, é o administrador regional. Aí, quando você fala administrador regional, aí ele entende qual é o seu papel ali, né, sabe qual é a sua importância, e ele te coloca ali assim, chegou a solução dos meus problemas da minha rua. Então, com isso, ele vai ali, já vai te demandando diversos serviços, diversas demandas, e aí fica fácil, né, de distinguir essa questão do gestor, né, mas a gente está acostumando a falar que é o gestor executivo local, só que quando você pontua que é o antigo administrador regional, aí o cidadão ele já entende qual é o seu papel ali, né, de representatividade do prefeito naquela área e que você cumpre o papel de supervisão e de coordenação perante os demais órgãos da prefeitura. Imagino que deva vir uma quantidade de demandas assim sobrenaturais. E para a gente, até para dar uma descontraída, que tipos de demandas especiais assim o cidadão chega e fala, Tereza, eu preciso resolver isso aqui? Porque eu imagino, eu trabalhei durante muito tempo na secretaria anterior, quando estava no Estado, na ponta ali, lidando com o cidadão. E a gente vê coisas assim do arco da velha. Às vezes, cara, mas eu não tenho condições de... Isso aqui não é aqui, isso que você está pedindo não tem fundamento. Ou isso aqui, nossa, às vezes é um problema muito difícil e você acaba tendo aquele processo de empatia, fica sensibilizado com aquilo, quer resolver. Mas eu imagino que essa captação de demanda do gestor local deve ser um negócio assim, até de ganho de experiência, porque deve ser... esse desafio aqui é enorme. Exato. Você fica naquele problema junto com o cidadão. Vamos lá, vai resolver. Fala um pouquinho para a gente dessas demandas que aparecem para vocês resolverem. Então, estou pensando aqui, tentando lembrar, mas assim, de fato, né, nós temos algumas demandas que chegam para a gente que nem a gente tem noção que dá para resolver, enfim, qual o caminho que eu vou seguir, né, para poder buscar uma solução para esse caso. As demandas são diversas. Na verdade, a gente recebe demanda de tudo, né? Desde invasão, a gente recebe muitas demandas também de vizinhos, né? Problemas entre vizinhos, né? Que aí já é uma questão... Acaba sendo mediador dos conflitos sociais. Algumas coisas que Calma, é uma questão judicial, Maria. Exatamente. E aí a pessoa vem, né? Às vezes a gente conhece aquela pessoa, né? Mas o vizinho fez isso. Calma, não, ele não falou isso, vamos lá. E a gente fica sendo... Acaba sendo um mediador, né, dos conflitos. Exatamente, um conciliador ali. Mas, assim, algumas coisas que chegam pra gente que a gente realmente não tem como atuar, né? Algumas questões jurídicas, né? Que já passa para um outro patamar, né? Mas as demandas, assim, são diversas. Eu vou pensar aqui alguma coisa específica, mas, assim... A gente tem muito... Questão de IPTU, há uns 2 anos atrás, muitas pessoas receberam a cartinha da dívida ativa, né? Que o imóvel estava indo para a dívida ativa, né? Estava com débito.
E a gente lá não tem, dentro da GEL, né, do prédio onde nós ficamos, nós temos alguns órgãos. Né? Nós temos a assistência social, tem a SMTR, a Junta Militar, a CRE, temos vários órgãos lá. Mas nós não temos o atendimento do IPTU, né, que fica no Norte Shopping, mais próximo ali da nossa região, o Norte Shopping. Mas a gente consegue, muitas vezes, dar uma atenção para a pessoa, ver ali... Porque, às vezes, são senhores que não sabem, não vão conseguir entrar na internet, não vão conseguir puxar um boleto, não vão conseguir fazer algumas coisas. Às vezes, não tem familiar por perto, né? Então, a gente fica ali, as meninas que trabalham comigo... assim que eu entrei, né, uma das coisas que eu falei, assim, a pessoa quer ser escutada, né, ela quer um direcionamento, mesmo que a gente não consiga resolver tudo, a gente precisa atender e atender bem, né? Então, assim, mesmo que sejam coisas que a gente não consegue diretamente resolver, mas a gente consegue entrar no sistema, puxar ali um boleto, enfim, são coisas que a gente consegue dar um sossego para a cabeça da pessoa, que às vezes ela vai ficar batendo em um local, em outro. A gente tem... as pessoas procuram muito lá, assim, para tudo. Eu preciso... tem uma situação. Eu preciso de um documento comprovando que eu moro na rua tal. Eu não sei se acontece contigo. Assim, eu moro na comunidade tal e eu preciso de um comprovante de residência. Né? Então, assim, chega isso pra gente. O senhor já procurou a associação? Não, mas alguém disse que é aqui na administração regional. Então, assim, tudo jogam para a administração regional antiga, que hoje é gerência executiva local, né? E a gente vai dando direcionamento, vai explicando como funciona, mesmo que não seja da nossa competência, entendeu? Até respondendo até, né, a pergunta, né, a questão de demandas, assim, até brinquei, né, falei assim, demandas inusitadas. Eu pego assim, muito assim, lá no meu caso, eu pego assim, às vezes tem uma árvore dentro da residência do morador. E ele acha que a prefeitura tem que executar aquele serviço. E, na verdade, seria um serviço particular. Ele tem que, na verdade, pegar um autorizo da Fundação Parques e Jardins para ele poder fazer a poda dessa árvore. E uma vez também me ligou uma senhorinha, né, lá de Vila Isabel, e ela, ai, meu filho, eu estou precisando de você aqui na minha rua. Quando eu cheguei lá na porta da casa dela, ela pediu para ver se eu podia limpar o quintal dela, que ela estava... Sério, aí com vassoura e tal. Eu entrei, dei uma varridinha no quintal dela e, assim, eu deixei meu cartão, falei, o que a senhora precisar, estamos aí e tal. Então, assim, é uma coisa assim que ela queria atenção, é o que a Tereza estava falando. Às vezes o cidadão ele quer ser ouvido, né? Ele quer contar alguma insatisfação, alguma situação que desabafo ele... também. O desabafo vira desabafo. E muitos viram amigos, né? Que aquilo ali a gente leva pro resto da vida. E chama para aniversário, chama para casamento, chama para tudo. Não só para varrer. Não só para varrer. Não só para varrer. Acaba fazendo essa ligação. Você está muito próximo do dia a dia. Você está naquela rua todo dia, está passando, está ouvindo, está escutando. Sim. E é importante que crie esse vínculo, o vínculo salutar, de você realmente... As pessoas saberem, pô, se eu posso ligar para o Perini, eu posso ligar para a Tereza, eu sei que eles vão vir aqui, são atenciosos, vão buscar. À medida que não... Às vezes eu não consigo resolver o problema daquela pessoa, daquele cidadão que vem até mim, mas eu me disponho sempre a buscar, ó, o caminho é esse. Eu vou te dar aqui um telefone, você vai ligar, você vai em tal lugar, você vai marcar isso, e ela já se sente acolhida. Nem sempre a gente vai ter solução para tudo, mas o importante é que a gente também dê um direcionamento para que o cidadão entenda, pô, a figura do poder público veio até mim, ele não resolveu o meu problema, mas ele me deu um caminho para que eu pudesse chegar a uma solução. Isso é muito válido. Assim, essa questão do caminho da solução, né? Eu não sei se deve acontecer com a Tereza também, porque é muita coisa. Lá, o grande problema que a gente tem em resolução de demandas, né, seria o quê? Quando a gente encontra uma poda, o cidadão pede a poda de árvore, e às vezes o cidadão não entende, mesmo a gente explicando ali, ele quer o problema dele resolvido. E a gente tem um problema com a concessionária de energia elétrica. Porque para resolver esse problema, a gente precisa acionar a concessionária tem que fazer o desligamento da energia para a Conlurb, né, a equipe arbórea da Conlurb, executar o serviço. Então, como é que funciona isso? Eu vou lá, vejo que tem o problema da rede de alta tensão, comunico para a Conlurb, a engenheira florestal, ela vai lá, avalia o vegetal, encaminha um ofício
para a concessionária de energia, e esse que é o grande problema, porque custa a vir o agendamento para resolver aquilo. Então, assim, é um tipo de demanda que quando eu vejo, às vezes eu me sinto até um pouquinho que impotente, porque eu preciso de um terceiro para poder resolver esse problema. Uma vez eu estava na Morada Delas Rios, né, até deu uma entrevista lá, a Globo estava lá, os moradores estavam reclamando da questão de poda, e eu cheguei e expliquei, falei assim, olha só, a equipe da concessionária de energia elétrica estando aqui no local, eu estou aqui no mesmo dia, junto com a Colurb, executando o serviço. Então a gente fica na dependência, né, de um terceiro resolver. Eu acho que assim, é a única demanda que eu encontro um pouquinho de dificuldade, porque aí já não depende da gente, não depende da prefeitura, a gente depende do terceiro para executar o serviço. Vai depender do planejamento também do outro órgão da concessionária, dentro das demandas que também ela tem, né, do Rio de Janeiro inteiro, para solucionar. E uma atuação também interessante do GEL, que ele também acaba sendo um fiscal da lei, um fiscal do cumprimento. A gente teve esse ano uma série de marcos, fizemos o novo plano diretor, que acho que entra em vigor no próximo ano, ou já entrou em vigor, agora já não me lembro a data exata. E também, por exemplo, utilização de cadeira, mesa, ambulante, porque aí o ambulante que está legalizado, ele também vai... Não tem problema não, pode marcar aí. O ambulante que está legalizado, que tem toda a documentação, ele não pode, ele também às vezes se sente prejudicado por um que chega sem documentação, sem autorização. Então ele também, eu imagino, né, no dia a dia, que vocês também sejam demandados a fiscalizar ou pelo menos acionar os órgãos que são responsáveis por autuar e aí exercer uma atividade administrativa nesse sentido, de regras de postura, de zoneamento. Acho que isso é uma função também do GEL de sinalizar para os órgãos que fiscalizam, correto? Correto, exato. A gente tem vários problemas em relação a isso. A demanda chega pesada para a gente mesmo, né, em relação a essa fiscalização. Nós temos, por exemplo, começou o ordenamento da Dias, voltando aqui, porque é uma coisa muito recente, né, que aconteceu. E aí, o controle urbano, né, cadastrando essas pessoas, e os comerciantes e ambulantes me ligaram: Tereza, tem uma barraca de pastel enorme, colocaram aqui hoje, na Dias da Cruz, em frente ao Shopping do Meia. Então, assim, aí eu fui lá, né? Falei: o senhor tem autorização? Enfim, né? Não tem autorização, é porque eu sei que vai ter o ordenamento. Aí te pede ajuda. Aí eu coloquei aqui para ver se eu consigo... Para ver se cola. Para ver se cola. Para legalizar. Não tem como, né? Assim, tem alguns locais que a gente tem que ter um entendimento que não é possível, né? A gente entende a necessidade de todo mundo, mas algumas coisas a gente precisa ser mais firme, né? Então, assim, acontece isso. Nós temos na região ali do Meia, né, alguns locais, né, de questão de bares, de restaurantes, que a gente conseguiu, numa conversa com os bares, com os proprietários, né, um consenso, né, para que a gente deixasse a calçada livre, né, para o pedestre passar, para um cadeirante. Eu tenho 2 filhos, então eu sei a necessidade que a gente tem de passar com um carrinho de bebê ali. Então, realmente nessa conversa a gente tem um pedido grande, sim, de uma fiscalização, né? Nós temos ali no Caxambi também um polo gastronômico, né, onde às vezes as pessoas sinalizam para a gente: olha, o som está muito alto, né, está passando do limite. Então a gente primeiro a gente vai lá, conversa, né, muitas vezes até pelo contato que a gente tem com essas pessoas, o problema é resolvido, né? Ou, senão, a gente precisa encaminhar para o órgão, né, para que faça uma fiscalização de decibéis, enfim, de algumas coisas que precisam realmente ser, às vezes, autuado, né, notificado, multado. Às vezes é necessário, né? A gente primeiro tenta a conversa, se não for possível, a gente precisa atuar para que realmente as coisas aconteçam, né, de uma forma correta, né, para que não prejudique a outra pessoa, né, uma outra pessoa. É o que a gente fala, assim, a gente busca, né, um consenso, a gente busca um
um atendimento dentro do possível a todas as pessoas, né? No coletivo, né? Entendendo que algumas coisas particulares a gente não vai conseguir ultrapassar aquela demanda do coletivo. Mas, sim, a gente fica como fiscalizador. Muitas vezes, Semana Santa, a gente teve um caso onde a pessoa pensou que não ia ter fiscalização e colocou uma bancada assim com peixe, camarão, tudo, sabe? Junto disso, né? Com uma Kombi para abastecer esse... E assim, eu fui lá e eu fiquei do lado, sabe? As pessoas acham até, é mulher, não vai... Não, mas eu fiquei do lado. Eu falei, o senhor vai tirar isso daí. Eles é brabo, hein, gente? Eu tento. Mas assim, é porque é o que eu falo, né? Sou mulher, algumas pessoas comentam comigo, pô, toma cuidado. Até nessa questão do ordenamento, toma cuidado. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita, né, um cargo público, né, de administração pública, de gestão, a gente precisa também entender que a gente tem alguns desafios que a gente precisa enfrentar, né? A gente não tem como baixar a cabeça, vou passar, vou fingir que não vi. Não tem como, porque isso me dá agonia. A gente mora no território, né? Eu moro no território. Então, a gente passa não somente como gestor público, mas como morador. Então, a gente entende também qual é aquela demanda do morador, né? Nós tivemos um caso aí no começo do governo, na verdade, em 2022, que a gente conseguiu resolver um problema sério de um alagamento, né? Isso daí foi uma costura, né, do prefeito, enfim, com os órgãos, né, infraestrutura, tudo, fez uma obra grande ali na Francisco Fragoso, com Cruz e Souza, mas a gente ficou ali na ponta, entendendo que o asfalto não tem como ir somente na abertura, a gente precisa fazer da rua toda, né? Então, são algumas coisas que a gente... Estando na ponta, a gente consegue sinalizar. Eu acho que eu posso dizer por mim, mas acredito que pelo Perini também, a gente tem uma coordenação das GEOs também, que é muito parceira, né? Que entende muito, né? Que é o Paulinho lá. Paulinho, né? Coordenador técnico também. O coordenador técnico é uma pessoa que entende. Essa questão do ordenamento da Dias da Cruz, eu sinalizei para ele, falei, Paulinho, ó, tá feio, tá pesado, né? A gente precisa dar uma resposta. E algumas coisas assim que a gente sabe que a gente precisa sinalizar acima, eu sempre tenho uma resposta muito positiva, né? Um encaminhamento da parte deles, né? Do gabinete do prefeito. E aí a gente consegue solucionar a grande maioria das coisas. Nessa questão da fiscalização, quando a gente exerce o nosso poder de polícia enquanto órgão público, o ponto de partida é a gente demonstrar para o cidadão qual é o erro, qual é o equívoco e o que ele precisa observar. O senhor está equivocado, isso aqui não pode ser feito desta forma por causa disto. O senhor me compreende? O senhor entende que o senhor está colocando aqui uma via, está impedindo, por exemplo, essa questão lá da barraca, da Kombi e tal, o senhor está impedindo a via. Pô, não dá para funcionar como ambulante aqui, tem um cadastro, tem a TUAP, tem o CUCA, né? Tem uma série de regramentos e autorizações que precisam ser observadas. Eu não tenho como deixar o senhor funcionar dessa forma. E aí eu acho que o cidadão acaba se convencendo que ele também precisa observar o regramento normativo, as regras de postura lá de zoneamento, porque é uma condição para o melhor ambiente que o cidadão também entenda o seu papel enquanto cidadão vivendo no coletivo, vivendo na sociedade. Exato. E aí eu acho que também o GELPRE tem uma função muito educativa, né, de olhar e conversar com o cidadão e falar assim, poxa, meu amigo, isso aqui não dá para ficar dessa forma, por causa disso, e demonstrar para ele o caminho que ele precisa seguir. Sim, é isso mesmo. Eu pego alguns casos, né, até ali na própria 28 de setembro, ali no início, né, quando você entra a gente tem um problema ali também com questões também de... Tem que fazer um ordenamentozinho ali, né? Então, é uma área boêmia ali de Vila Isabel. Uma área boêmia e tudo mais. E o que acontece? Eu chego também nessa condição. Eu chego lá e pergunto, o senhor tem licença? Não. Então, não vai poder ficar aqui, porque vai vir a fiscalização. Tem reclamação de morador, tem reclamação do bar em frente, porque às vezes... até a pessoa que está trabalhando de forma informal, às vezes ela quer pegar o mesmo produto que o bar e o restaurante tem e vender colado na porta daquela pessoa, né?
Então, tem que ter ordenamento. Por quê? Porque a importância é pegar aquele informal, né, cadastrar ele e arrumar um espaço que ele possa trabalhar, né, que ele também não atrapalhe também aquele comerciante que também faz a arrecadação de impostos ali, enfim, e a gente tenta fazer essa mediação, né, explicar, ó, não pode, aí não pode, vamos tentar cadastrar. Eu, por exemplo, quando eu vejo aonde que o ambulante, o informal está ali, eu já sei da possibilidade se tem como legalizar. A gente já tem um olhar, fala assim, aqui não adianta a gente tentar ajudá-lo, não adianta a gente tentar levar ele para a CLF para tentar fazer um cadastro, ajudá-lo, porque ali realmente não vai dar, até por, às vezes, questões de espaço, metragem de calçada, essas coisas. Então a gente faz esse papel também de mediação e explicar para o cidadão, o trabalhador que está ali de forma informal, essa questão de que ele tem que se ordenar e arrumar, de repente, um espaço mais adequado para ele poder trabalhar. É importante essa interlocução para o cidadão também compreender que ele é responsável para criar esse ambiente positivo lá na sua rua, no seu bairro. Também parte dele observar o normativo, observar as condutas que precisam ser tomadas. E essas áreas que vocês ocupam são pontos históricos. O Vila Isabel tem ali a quadra da Vila Isabel, tem o Petisco, tem toda uma história da cidade. O Meia teve o primeiro shopping do Brasil. Eu fui muito ao Bob's, era o Bob's. Antigamente, na minha época, meu passeio de sei lá, 13, 14 anos era ir ao Bob's. A gente não tinha tanta coisa. E a gente caminhava ali na Dias da Cruz, fechava. Tinha área de lazer. Isso acaba também criando um ambiente salutar enquanto sociedade. E até hoje eu acho que fecha aquela rua ali da Dias da Cruz. Fecha, domingos e feriados fecha. Pô, a Parmê do Meia, quem não foi ali na Parmê? Parmê de Vila Isabel ali também outro ponto. Ontem mesmo, sei lá, na Parmê. Então, são pontos assim históricos do desenvolvimento da nossa cidade. Então, vocês estão ali na ponta e no Meia, pô, eu tenho memórias ali que a gente ia para aquela ruazinha do Meia para andar de skate, jogar bola, né? E essas memórias ficam. E é bom que quando a gente trabalha numa área dessa e consegue ajudar a preservar essa memória que aquela área tem. E vocês têm duas áreas importantes e bem bacanas, são referências do nosso município. Sim. Nós temos locais, né, lá na região que são históricos, né? Nós temos o Jardim do Meia, que eu particularmente acho lindo demais, né? Ele foi todo revitalizado. Do lado da antiga Tubes. Na Tubes eu fui. Na Tubes eu fui. O Jardim do Meia tem pontos importantes na cidade. Exatamente, né? Então, assim, são pontos históricos, né? E temos outros pontos que estão se tornando referência, né? Pô, que é o Engenhão. O Engenhão, né? Ali, o saudoso Botafogo. Então, assim, vocês conseguem permear sobre toda essa questão histórica, cultural. E agora, por exemplo, o Meia, ele tinha uma grande área ali no Baixo Meia, inclusive saudoso Bar do Sardinha, comer muita sardinha. O seu Sardinha, um grande... Pô, passei ali a juventude e a gente ia lá tomar um chopp e tal. E agora tem uma outra área que foi desenvolvida, mais lá para cima do Meia, que começou ali com aquele barzinho de esquina. Bar da Brahma. Isso, aí virou um cometinha e tal. E agora você tem uma nova área econômica de bares movimentando todo um bairro. E vocês, na ponta, conseguem observar isso e penso eu, auxiliar para que isso se desenvolva, que é um papel também importante na minha visão do gestor executivo local, olhar para que áreas eu posso ajudar a desenvolver no meu bairro onde eu estou atuando. Sim, a gente tem, né, alguns pontos ali no Meia, o Baixo Meia, né, uma referência, eu ia muito para lá. Tem a Gaudiano Pimentel, né, que se tornou uma outra referência, então tem restaurantes novos abrindo também. Nós temos o Caxambi, agora a Rua Caxambi, e a rua que antes era referência de móveis, né? Estão abrindo vários restaurantes lá bacanas também. Ali no Riachuelo, a gente tem a Rua Vitor Meirelles, onde tem um polo gastronômico também. Temos ali... no Tramela, aquela área de movimentação também dos bares, né, de restaurantes. Nós temos um outro ponto também que vai ser uma referência muito boa para a gente, que é o Parque Piedade, né, que está para inaugurar aí no final do governo, né.
E dessa aquela área ali gestão. estava precisando Muito realmente de uma degradada. área, vai ser um... vai ser Exato, né? degradado. Quando a Gama Filho acabou, todo o entorno degradou muito, né? Então, assim, esse projeto não é somente ali para dentro, né? A FEComércio está com uma parte, outra está com a administração da prefeitura, mas todo o entorno também vai se receber uma desenvolver, revitalização por parte da prefeitura. E as pessoas, os moradores, estão animados, né, com essa retomada, com a valorização dos imóveis deles, né? Porque, assim, foi uma coisa do dia para a noite, né? Fechou a porta, os alunos não entram mais, e as pessoas viram com os anos tudo acabando, né? Acaba que cria uma estrutura de comércio, até locação de imóveis, tudo, que girava em torno de uma faculdade enorme, grande. Referência, né? Referência, e de repente, da noite para o dia, aquilo acaba. Então, esse parque acaba vindo com uma proposta de desenvolvimento da área, melhor urbanização. Quando vierem os serviços, vierem a própria atividade econômica, eu acho que aquela área ali vai voltar. Eu passei por lá, né? Eu passo quase todos os dias. E aí eu fiquei super feliz que em frente, né, tinha... Eu acho que era um McDonald's, alguma coisa. Não tinha um McDonald's? Do outro lado. E aí já está abrindo um depósito ali, vi uma movimentação de depósito, né, de bebidas, pessoas, como eu disse anteriormente, né, já pedindo. Ontem tinham, sei lá, umas 25 pessoas que estão interessadas em abrir alguma coisa, ou dentro do parque, ou no entorno, enfim, ter as suas licenças. Então, assim, você vê que as pessoas já estão começando a respirar, ter uma nova perspectiva, né, de uma melhora ali. Bem legal. A gente está quase ali do nosso horário final. Você vê que o papo flui, passa rápido, se deixar a gente fica aqui 2, 3 horas conversando. E assim, antes da gente passar para a parte final, eu queria perguntar para vocês, que vocês falassem, a gente falou muito da atuação do gestor, dessa aproximação. Queria que vocês falassem um pouquinho dos atributos. O que um bom gestor precisa ter nessa função, como características, atributos, para que aqueles que estão nos ouvindo, que assim, é uma função super importante. E é muito interessante, porque você vê o desenvolvimento, você tem uma interlocução com o cidadão ali no dia a dia. Então, que atributos a gente precisa ter para ocupar hoje essa função que vocês ocupam? Então, eu acho que o primeiro atributo é saber ouvir o cidadão e ter aquela questão da paciência de ouvir. Eu já peguei casos de o cidadão ficar comigo 30, 40 minutos, quase 1 hora, e falando sobre uma questão e um problema. E você está ali para poder apresentar para ele uma solução, né? Você também tem que ter um olhar de gestão perante os órgãos da prefeitura, porque é muito importante você saber o caminho que vai ser seguido, né? Porque são vários tipos de demandas, então você tem que ter esse olhar. Não, essa demanda aqui eu vou encaminhar para a Fundação Parques e Jardins. Essa aqui eu vou encaminhar para a Conlurb. Parece assim, até uma questão complicada, mas não é, porque você tem que ver a demanda. Já aconteceu, às vezes, comigo, de eu pegar uma certa demanda e, às vezes, a estrutura, né, muda, né, na parte de secretaria, atribuições, e eu achar que um certo tipo de demanda eu teria que encaminhar para um órgão, quando eu deveria encaminhar para o outro. Então, às vezes, a gente tem essa questão, aí eu ligo para a secretaria, ligo para algum funcionário para saber se realmente é lá que recebe esse tipo de demanda. Então, você tem que ter esse olhar, né, da máquina em todo, né, para você observar, aqui é o órgão X, aqui é o órgão Y, né, para você saber encaminhar. Então, primeiramente, saber ouvir o cidadão, né? Eu acho que é muito importante saber ouvir e apresentar um serviço de qualidade, né, dentro da área, dentro da sua região. E aí, Tereza, como é que a gente complementa isso? Então, eu não posso deixar de falar sobre a questão realmente da escuta, né? Porque é na escuta que a gente vai pontuar ali, de repente, para a secretaria, né, para o gabinete do prefeito, olha, vocês estão vendo, né, como um todo, mas tem uma questão ali que precisa ser pontuada, e a pessoa vai ficar muito feliz e não custa nada, né? Não custa nada, que eu falo, não vai sair oneroso, exatamente, né? Não vai onerar, né? Sinalizar, né? A gente saber escutar e saber como a gente vai passar essa informação. A gente ter uma equipe, né, junto com a gente,
que seja também comprometida, eu acho que é muito importante, né? Eu tenho uma equipe, na verdade, de servidores, né? São servidores. As pessoas já estavam lá. Eu até tentei puxar, mas puxei uma pessoa, consegui puxar uma pessoa que tem sido assim muito, muito importante também para o andamento lá da GEL. Mas assim, a gente tem uma equipe que divide, né? Que tem o mesmo entendimento da gente de atendimento, a pessoa chegar lá e ser bem atendida, né? Muitas vezes a gente tem um feedback, olha, poxa, obrigada, fala com tal funcionária que eu fui muito bem atendida, agradece lá. Então, isso, para mim, é fundamental, né? E, realmente, a gente conseguir, dentro do que chega para a gente, né? A gente conseguir pontuar, né? Conseguir buscar isso, né? Um entendimento também do gabinete do prefeito, da secretaria, que é importante a gente atuar. Nós tivemos, em vários pontos, né, da região, aquelas questões de rampas de acessibilidade, né, onde a Secretaria de Conservação está entrando através de pedidos que a gente sinaliza, né? Pô, aqui tem uma demanda grande, Magalhães Couto com Santa Chitara, mega ralo, né? A gente tem... então, assim, pô, aqui tem um ponto de alagamento, né? Magalhães Couto com Santa Chitara, todo mundo viu aquele vídeo do rapaz caindo dentro do bar, né, quando o ônibus passa. Então, a gente saber e conhecer a área, né? Eu acho que é fundamental também, porque, às vezes, alguma coisa que vão sinalizar para a gente fala, pô, isso daqui não tem como. Dentro da experiência, dentro do que a gente vive na região, né, do que a gente tem de conhecimento, eu acho que é fundamental. O conhecimento do território, né, a gente escutar, ter uma equipe comprometida e ter o respaldo superior. Graças a Deus, a gente está tendo tudo isso e a gente está conseguindo entregar um bom trabalho. Tenho certeza disso, Quero muito agradecer a vocês por vocês estarem aqui no dia de hoje, compartilhando essa experiência, para que nossos telespectadores entendam a complexidade, a capilaridade que a administração pública tem e quanta gente boa está se esforçando diariamente para que a gestão pública seja uma gestão pública eficiente, mais efetiva, ouvindo as demandas do cidadão, trazendo ele para participar, essa escutativa. Eu acho que foi bem interessante o nosso bate-papo, trouxemos aqui muita informação. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vou devolver a palavra para vocês, para que vocês falem aí a fala final de vocês. Deixem para a gente o Instagram, o LinkedIn, para que as pessoas possam acompanhar mais de perto como é que é a atuação de vocês no dia a dia. Eu acho que isso é bem interessante. Poxa, e de repente saber quem é o GEL lá da minha área, entender melhor. Então, palavra final e deixa um recado para a gente, os indicativos aí das redes sociais. Então, finalmente, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Assim, finalzinho do governo já, e a gente está conseguindo passar um pouquinho dessa experiência, né? Do que a gente vive, do nosso trabalho, e a gente conseguir estar passando isso para a população, né? Eu agradeço demais essa oportunidade. Nós temos a rede social da GEL, né? Que é gel.meyer.rio, pelo Instagram, né? É a rede oficial que a gente usa. Nós temos o e-mail da GEL também, gel.meyer.rio@gmail.com. Tem o meu WhatsApp, né? Tem, enfim, tem tudo, porque realmente é o nosso contato direto, né? Além do canal oficial da Prefeitura, 1746, nós ficamos localizados ali na 24 de maio, 931, né? Ao lado da Escola Sarmento, né? Onde fica a CREA, beirando ali a estação do Engenho Novo. Né? Perto do Buraco do Padre? Perto do Buraco do Padre, que, na verdade, o Buraco do Padre é lá na faculdade, né? Antes, mas todo mundo conhece ali como o Buraco do Padre, que, inclusive, foi revitalizado nessa gestão também. Então, é isso. A gente se coloca à disposição para escutar, para tentar resolver o problema daquela pessoa que realmente precisa, entendendo que a gente precisa atender sem deixar o coletivo de lado. Perini? É isso aí, Bruno. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade, quero agradecer aqui a equipe técnica que está aqui hoje, a presença da Tereza, né? E, assim, eu quero deixar, né, um recado
né, que o cidadão, o contribuinte, pode contar com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pode contar com a gestão executiva local, né, a gerência executiva. E vou deixar também o Instagram da gerência, né, que é o gel.vilaisabel.rio, né, e vou deixar também o meu, que também eu faço ali aquela collab ali, né, com o meu Alexandre Perini, _. Eu uso muito o Instagram, né, porque eu passei a entender, né, até às vezes eu faço algumas coisas assim mais engraçadas, mais descontraídas no Instagram. Perini é o rei do Instagram. Porque assim, mas aproxima aquela cidadão, questão, né, só de você falar de políticas públicas ou então uma questão de serviços da prefeitura, é o que acontece, é uma coisa que às vezes fica mais suave. Fica ali, o cidadão às vezes ele não quer ficar ali acompanhando muito isso, né, digamos assim. Agora, quando você coloca o entretenimento, né, na rede social, e isso, você acaba prendendo ele ali e você acaba passando uma mensagem, né, porque a maioria das pessoas hoje estão na rede social para procurar entretenimento, né, a grande maioria. Então, quando você coloca ali no iniciozinho de um vídeo alguma coisa que chame a atenção, você acaba prendendo, né, aquele cidadão a ver e acaba ali às vezes, poxa, e a prefeitura está aqui do lado, faz isso, pô, a gerência executiva local é aqui, né, que é na Visconde de Santa Isabel 34, né, em Vila Isabel. Então, assim, eu acho muito importante. Eu acho assim, o trabalho ali cresceu muito, né, com essa questão de visibilidade, fazendo as pessoas entenderem o que realmente a gerência executiva local pode contribuir na vida aí, no dia a dia do cidadão ali de Vila Isabel, Andaraí, Maracanã e Grajaú, que são os bairros aí da administração que compreende. Mais uma vez, obrigado, Tereza, obrigado, Perini. Estou muito orgulhoso de ter vocês aqui, porque eu acompanho o trabalho de vocês. A gente tem uma proximidade, tem um vínculo lá, que, pô, do nosso saudoso Lins, né? Isso. E a gente vê essas pessoas que se empenham, que se dedicam, que são comprometidas, fazem com que a gente se motive cada vez mais de entregar o nosso melhor. Eu gosto muito de uma frase que o Bernardinho fala, né? Se apresente, faça o seu melhor. É o que eu trago para a minha vida enquanto gestor público. Eu me apresento, faço o meu melhor, os problemas são vários, mas cada dia a gente vai resolvendo um pouquinho, vai saindo daqui, vai melhorando ali, o cidadão vai entendendo, a nossa equipe vai comprando o propósito que a gente mostra e a gente vai sendo eficiente, vai sendo bem produtivo na nossa atuação. Então, obrigado por vocês estarem aqui, são referências nesse trabalho. É que a gente possa gravar outras oportunidades aqui para a gente falar mais. E é isso, vamos em frente. Para vocês que nos acompanharam, obrigado por estarem aqui no mais um episódio. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e acreditar no nosso comprometimento de trazer pessoas que fazem a diferença na administração pública. Obrigado, até o próximo e sigamos firmes e sempre em frente. Um grande abraço.